Bom dia! Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. O rio. Entrega ao Senhor o teu caminho, espera nele e ele agirá. Salmo de Davi. Há momentos em nossa vida em que os reveses nos abatem de tal forma que nos sentimos como náufragos em alto mar. Para essas ocasiões de aflição e desassossego, o rei Davi nos apresenta o conselho espiritual de entregarmos a nossa vida a Deus, confiando nele, pois sabemos que ele agirá em nosso amparo. Entregar ao Senhor o nosso caminho, a nossa vida, é dividir a nossa dor com o Pai que nos criou e nos ama. É colocar nas mãos dele a nossa fragilidade diante do sofrimento que nos atinge. Nossa entrega é confiante, pois ouvimos a voz de Deus falar pelo profeta Isaías. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo e te seguro com minha mão justiceira. Leia várias vezes essa passagem bíblica até sentir que Deus está falando com você. Outra coisa importante é fazer essa entrega a Deus sem revolta no coração, sem lamentação, mas com aceitação. É preciso aceitar a prova pela qual estamos passando. Afinal, Deus só nos dá a coragem necessária para agir a partir do momento em que aceitamos efetivamente os acontecimentos. Aceitar não significa ficar contente com o que ocorreu. Tampouco ficar passivo diante dos desafios que nos tocam, mas entender que problemas são mestres disfarçados na escola da vida que nos trazem as experiências de que precisamos para crescer. Muitas vezes o que chamamos de problema é apenas uma etapa de um processo maior. E essa etapa vem justamente para nos preparar para uma situação futura mais favorável, desde que, é claro, não fiquemos brigando com o fluxo da vida. É certo pensar que através dos problemas Deus está esculpindo em nós uma criatura melhor, mais forte, sábia e amorosa. Cláudio Naranjo explica isso muito bem. Nesse sentido, acredito que nada acontece por acaso. É como se a vida fosse orquestrada, como se ela seguisse um planejamento superior a nosso próprio horizonte mental, trazendo para cada um de nós as experiências de que necessitamos. Não seria esse o sentido das palavras da prece do Pai Nosso, quando oramos a Deus, nos colocando de acordo com a Sua vontade e não com a nossa? Para entender esse processo, quero lhe contar a história de um pequeno rio. Disse o rio: Posso me tornar um grande rio. Esforçou-se muito, mas havia uma pedra a atrapalhá-lo. O rio então resolveu: contornarei essa pedra. O riozinho insistiu e insistiu, e, como tinha muita força, conseguiu contornar a pedra. Logo o rio enfrentou um muro enorme e investiu contra ele sem descanso. No fim, criou um desfiladeiro e esculpiu um caminho para ele. Cada vez maior o rio disse: Eu consigo. Sou capaz de investir contra meus obstáculos. Não desistirei por nada deste mundo. Então surgiu uma floresta enorme. Disse o rio: Seguirei em frente de qualquer forma e forçarei essas árvores a caírem. E ele assim o fez. Agora poderoso, o rio chegou à borda de um deserto enorme, onde o sol fustigava. Disse o rio: Atravessarei este deserto. Mas a areia quente logo começou a absorver toda a sua água. Disse o rio: Oh, não, mas vou conseguir. Atravessarei o deserto. Todavia, o rio logo foi drenado pela areia, até se tornar apenas uma pequena poça de lama. Então o rio ouviu uma voz do alto: Entregue-se apenas. Deixe que eu o exalte. Deixe-me assumir o controle. Ao que o rio proclamou: Aqui estou. O sol então levantou o rio e o transformou em uma nuvem muito grande. Carregando-o por cima do deserto, permitiu à nuvem chover e deixar os campos longínquos, frutíferos e viçosos. Nós somos esse pequeno rio. Apesar de já termos vencido inúmeras batalhas, sempre haverá aquela que nos fará sentir impotentes e incapazes de vencê-la.
Será esse então o tempo de atravessar o nosso deserto, o tempo em que todas as nossas forças serão drenadas pela vulnerabilidade da condição humana. Nessa hora, só nos caberá ouvir a voz de Deus. Entregue-se apenas. Deixe-me assumir o controle. É provável que Deus altere os nossos planos, mas Ele assim fará exatamente porque sempre tem outros melhores para nós. Ele usará nosso sofrimento a fim de nos transformar em uma grande nuvem para fazer chover em outros campos, e amanhã reconheceremos que essa mudança foi uma bênção em nossa vida e na vida de muitos. Neste momento, então, sejamos dóceis como o rio. Estamos acostumados a lutar por tudo que desejamos, não é mesmo? Subimos montanhas, nadamos oceanos, tentamos atravessar desertos e muitas vezes é difícil. Continuamos buscando o que almejamos, mesmo que o cansaço nos tire as forças físicas e mentais, mas ainda assim continuamos tentando. Nos é difícil ouvir não. Nos é ainda mais difícil assistir e vivenciar esse não. Irmãos, todos nós temos capacidades, mas também temos limites. E mesmo tendo essa certeza, seguimos até nos depararmos com a exaustão que cessa a nossa jornada. E se compreendermos o significado deste encontro, não ignoraremos a voz de Deus, que nos fala através da nossa intuição, a nos dizer que serão muitas as vezes que conseguiremos vencer as muralhas da vida, mas o mais importante é aprendermos a vencer a nós mesmos, vencer as nossas ilusões, pondo em prática, em tudo na nossa vida, a aceitação. Leitura do capítulo intitulado O Rio, do livro Aqui e Agora de José Carlos de Luca, seguido de comentário. Um lindo domingo a todos, na paz do Mestre Jesus.